pessoal, tudo bom? Eu acho que eu não conheço nenhum de vocês, será? Pessoalmente, né? Já tivemos outras aulas ou não? Eu sou a Patrícia Strauss, eu vou dar para vocês, são 2 aulas desse curso nosso em preparação para o exame da OAB. Então, as matérias que eu vou dar para vocês na aula de hoje é uma revisão que a gente vai passar, a gente vai fazer de obrigações e contratos. E na próxima aula, que já é quarta agora, é uma outra matéria, tão boa quanto, né? Que aí já é o processo civil que a gente vai trabalhar. Então, claro, como vocês bem sabem, são matérias extensas, né? A OAB em si é o maior edital do mundo, né, pessoal? Porque simplesmente cai tudo. Também nós temos que já há muitos anos que você está reivindicando o edital de primeira fase, porque de segunda tu tem aquelas colocações, de primeira tu não tem. Então, é um universo muito grande, não é? Que tu fica ali nessa de estudar. Além das nossas legislações, também leis esparsas que muitas vezes caem, como cai o ECA, cai CDC, que não são códigos, não é? Não é o Código Penal, não é o Código Civil, são, no caso, aí outras leis, não é? E tudo isso cai, não é? Então, o que a gente tem que fazer para que a gente consiga focar no estudo? Então, eu vou um minutinho da aula antes da matéria, porque falta pouco para a prova de vocês. Falta o quê? Um mês? Para menos, né? Para um mês para menos. Menos, vamos arredondar assim para um mês, né? Que março tem 31. Então, menos de um mês para a prova, pessoal. É pouco tempo, né? Então, o que eu faria se fosse vocês? O que eu faria se fosse vocês nesse momento? Eu faria o seguinte. Porque, de novo, se fosse alguns meses antes da prova, de repente não, minha orientação seria diversa. Mas como a nossa prova está a menos de um mês, o que eu faria agora, certo? Primeiro, ver na aula, sempre. Ver na aula, assistir em casa, sei que vocês têm também a versão, eu sei que tem muita gente assistindo por EAD, no caso. Então, como vocês preferirem, mas tem que ter essas aulas, vocês têm que verificar essas revisões, esse curso intensivo, até porque é um curso que é direcionado para a OAB. Tá? Eu há muitos anos dou aula para a OAB, pessoal. Eu dou aula para a OAB, você tem uma ideia. Desde quando não era unificado o exame. Antes nós tínhamos cada estado com o seu próprio tipo de prova. Então nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul, enfim, a prova que era diferente de outros estados. E era banco ofício que fazia. Era banco ofício, eram 3 provas por ano. Depois passou para a CESP, que ficou um período bem complicado, assim, e depois passou para a FGV, que é a nossa atual banca, já há muitos anos, que é a FGV, no caso. Então, de novo, então, o que eu, né, da minha experiência que eu posso falar a vocês? Viu nas aulas. As aulas, por algumas vezes, vocês de repente não gostam da aula do professor, tudo junto, que for, né? Mas alguma coisa se aproveita, pessoal. E as aulas são para o exame da OAB. Não é para, no caso, nenhuma outra, não é para pós, não é para graduação, é para o exame da OAB. Então, isso é importante. Segunda colocação que eu falo a vocês é que vocês têm que achar um momento de estudo em casa. Em casa, aqui nós temos uma sala de estudo, enfim, onde mais uma vez for possível para que vocês consigam esse estudo. Porque tem que estudar, pessoal, só aqui não basta. Digo a vocês assim, às vezes basta. Às vezes tem um pessoal, eu tô lá não sei em qual semestre, não sei o que lá, nem estudei, passei. Tem isso aí, né? O pessoal, às vezes acontece. Mas também da minha experiência prática, o pessoal tem que ralar. Quem estuda, quem passa é quem estuda. Não é? Então, e tu tem muita matéria, as questões não são lá tão simples. Então, eu recomendo que vocês tenham o estudo em casa. E aí vai a terceira e última colocação. Como que eu estudaria em casa? Certo? O que eu faria? Porque, de novo, a menos de um mês da prova, eu faria o quê? Pessoalmente, eu iria imprimir um monte de prova, pessoal. Porque tudo bem, eu sei que tem aplicativo, eu sei que tem a internet, mas eu não gosto. Eu gosto de negócio de papel, certo? É igual o livro digital, também não me adaptei nesse negócio. Então, essa é a minha percepção. Eu iria imprimir, digamos, as últimas 10 provas. Vai gastar um pouquinho com impressão, eu nem sei. Mas, e aí eu ia fazer. Eu começar a fazer questões, porque cada questão é um tópico, pessoal. Então, eu vou pegar, sei lá, por exemplo, que eu vou dar hoje, obrigações, né? Que a gente vai, a obrigação de dar, que cai muito isso aí. Na última, penúltima, caiu da chuva, do carro, etc. Então, eu vou pegar as questões lá, mas não sei isso aqui. Não sei, não vi, não me lembro, não sei do que se trata. Então, o que tu faz? Tu procura. E tu vai procurar, vou ler um livro, até na internet, algumas fontes, algumas confiáveis, tem muita coisa que não é confiável, mas sei lá, vou tentar achar a resposta, por que é isso aqui? Não sei, certo?
E aí se começa. De repente eu demoro 1 hora numa questão. E foi o dia de hoje só que eu fiz. Bem, amanhã de repente vai mais rápido. Porque as questões da OAB, se vocês já fizeram esse exame, pessoal, ela é baseada em algoritmos, ela é baseada em vários níveis. Então ela tem questões fáceis, isso aí é deles, tem as questões mais fáceis, de nível médio e de nível mais complexo. Então de repente hoje eu peguei uma complexa, fiquei 1 hora lá no caso e não deu certo. Aí de repente amanhã eu pego 5 ali e vou no embalo, já fiz 5, 6, o que for. Quando eu vejo naquelas 5 eu estudei atos administrativos, estudei, digamos ali, contrato de compra e venda, estudei o que for, quando eu vejo eu tô ali. Não é? Porque tu tem os tópicos principais com relação à matéria. De novo, é claro que tudo pode cair. Mas não tem como ver tudo, a não ser que tu tenha a faculdade toda ela de novo. E nem assim você vê tudo. Né? Nem assim você vê tudo. É que tu faz 5 anos de novo, nem assim você vê tudo como um por um dos artigos. Então a gente tem que fazer dessa maneira, de pegar os tópicos que são os importantes. Então eu faria assim, eu ia pegar as provas passadas, certo? E aí, olha, vou ser bem didática no que eu faria. Eu sei porque eu estudo também. Eu não ia para mim frente e verso, porque no verso eu faria anotações. Então tá aqui questão, ia virar, tarará, questão 20, tarará. Não sei, algumas eu deixar de lado, não tô afim, vou para outras, e assim eu vou indo, né? Assim, na penal, CDC, que é um custo-benefício muito bom, o CDC, porque o CDC é pequeno, pessoal, comparado ao civil, que são mais de 2.000 artigos. Então, tu tem o CDC, no caso, que ele é pequenininho, não é? E que tu tem 2, 3 questões, 4, às vezes o ECA também, que vocês têm, isso aí que é pequeno, ser comparado, e tem aquelas mesmas questões, os mesmos assuntos de vista de produto, fato de produto, sempre a mesma coisa que cai. Então, eu já peguei, fiz 1, 2, o que vier eu vou acertar, e por aí tu vai, né? Por aí tu vai indo, porque são só 40, né? 41 de preferência, né? Um pouco mais, para não morrer do coração na hora ali de fazer a correção. Então é isso que eu poderia dizer a vocês, que eu acho que é importante também vocês terem esse direcionamento, né? Porque senão tu fica naquela, porque é muita coisa, tu fica sobrecarregado e nem sabe por onde começar, onde vai acabar. Então, venham na aula, assistam as aulas, mais uma vez, estudem em casa ou em algum lugar que vocês acharem que é interessante, e quando fizer isso, eu recomendaria que fosse feito neste momento através de questões. E assim se vai indo, assim se vai estudando. Não vejam a quantidade e sim a qualidade. Né? Então eu vi uma questão hoje, mas de um tópico, né? E de repente esse tópico vai estar lá no dia da prova. Certo, pessoal? Precisava falar isso a vocês, porque eu acho que é importante que vocês tenham esse direcionamento também dos estudos. Vamos lá? Então o que eu vou começar hoje com vocês, que são 2 aulas, uma hoje, a outra já na quarta-feira, eu vou tratar de obrigações. É um tópico que é recorrente nas provas de primeira e de segunda fase, mas o nosso caso é primeiro, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, pessoal. Considerações. Certo? Eu já vou explicar. Credor, devedor. Depois eu tenho aqui até a tradição. Responsabilidade é do devedor. Inadimplemento. E aí tem assim, R de regra, resolve, mais perdas e danos. E de exceção, só resolve se for um caso fortuito ou força maior. E aqui é o 389 e aqui é o 393. E aqui, quando vocês estão copiando, eu já vou esquematizando também, pessoal, né? Porque a gente não perca tempo das obrigações. Então, a gente vai usar aquilo ali, por isso que eu vou deixar no canto, certo? E já vou esquematizar para nós aqui. Dar. Certo. Incerto.
e venda. Restituir é comodato. Não fazer. E aí vamos lá para a primeira. Entregar. Perecimento. Deterioração. Com culpa. Sem culpa. Com culpa. Sem culpa. Certo? Então, esquematizamos aqui. Eu vou dar um minutinho para quem está copiando, pessoal. A gente já vai verificar. Certo? Tá, olha só, pessoal. Obrigações começa no 233 e seguintes, certo? Ali que está a parte de obrigações. Vocês tiveram, então, já alguns tópicos de parte geral, né? Que vocês me disseram ali de pessoas, viram esses tópicos aí? Então, a professora Letícia, acho que dá para vocês, não foi ela que deu essa parte de parte geral? Não? Quem é que deu a parte geral para vocês? Gustavo. Ah, o Gustavo, tá. Então, tá. Então, essa parte, mais uma vez, com relação às obrigações, não é? Enfim, inicia no artigo 233 do Código Civil, tá? Aí, veja o seguinte, o que nós temos aqui, pessoal, é que você tem essa divisão que a lei, no caso, traz, dar, fazer, não fazer, e eu já esquematizei do dar. Só que quando tu vai pegar os artigos do Código Civil de obrigações, olha só, vocês vão pegar ali, inicia de novo no 233. Aí tem vários artigos, né? Vai longe isso aí. E aí, quando tu lê os artigos, muitas vezes tu não entende. Por exemplo, alguém lê para nós o 234. Pode ler, colega, tem aberto ali. Pode ler o 234, por favor. Se estiver aberto aí, teu. 234. Se no caso do artigo precedente, a coisa se perder sem culpa do devedor, a vista da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas juntas. Tá, muito obrigada. Entendemos isso aí? Eu não entendia nada. Né? Quando eu estudava, isso eu não entendia nada. A colega aqui, falando pessoal do EAD, leu para nós o artigo 234, pessoal. Então, o artigo comprido tem umas 4, 5 linhas, né, no código de vocês. E tu lê, sei lá, tenta compreender, mas assim, mais difícil ainda é tentar colocar isso aí dentro de um caso, porque os casos, as questões da FGV são de casos, isso aí cai, toda hora cai isso aí. Eu não entendia nada, certo? E minha primeira dúvida com relação a isso, pessoal, é dizer a respeito de quem é credor e devedor. Porque quando tu pegava isso aqui, a toda hora os artigos do Código Civil falam credor, devedor, etc. E quem é esse pessoal, certo? Porque olha só, vamos pegar um exemplo. Digamos que no intervalo, me acompanha, a gente vai comprar um café aqui pelas redondezas, né? A gente vai numa padaria, por exemplo. E a gente fala, por favor, um café, certo? É um contrato de compra e venda, é um contrato muito comum na prática. Mas eu pergunto a vocês, vejam só, quem que é credor e quem que é devedor num tipo de contrato assim? Porque vejam só, pessoal, vamos pensar, eu tenho que pagar, no caso, pelo valor do café. Então, eu sou devedora, né? 5 reais, sei lá, 5 pila, tá, pago. Só que vejam só, assim que eu pagar a padaria, vamos dizer que a padaria também é devedora, porque tem obrigação, já mostrando aqui, de me entregar o café. Por que tem obrigação de me entregar? Porque eu paguei. Agora, se tu pensar do outro lado, vejam só, tu tem que a padaria é devedora e eu sou devedora também. Tá, mas assim que eu paguei pelo café, eu virei uma credora? Porque eu estou aguardando que a padaria devedora me entregue o café. Agora, vejam só, antes que eu pague pelo café, a padaria, ela é credora? Porque está aguardando que eu pague pelo café, entenderam? Tem dois de cada. Eu, na relação de compra e venda, eu sou credora e devedora. E a padaria, na relação de compra e venda, é credora e devedora. E aí, isso que era para mim difícil, não dão certo os artigos do Código Civil. E não dão certo por quê? Porque só fala
só fala de um credor, só fala de um devedor. Se a coisa se perder, sem culpa do devedor. Mas quem é o devedor? Sou eu, no caso, que tem que pagar os R$5 ou é a padaria que tem que entregar o café, certo? Tá, então aí vou ter que definir isso aí. Pessoal, nós só temos um credor e um devedor, certo? Como assim? Bom, se essa pessoa aqui, se essa pessoa aqui, ela ficou de fazer alguma coisa, certo? Ela já fez. A gente tem que pensar, é a primeira e mais importante das considerações. Se essa, de novo, ela tinha que fazer alguma coisa, ela já fez. Como assim? Vamos pegar eu de novo. Eu paguei, R$5. Eu paguei os R$5 no caso, certo, pessoal? Paguei. Isso me torna somente credora. Eu não sou mais devedora porque eu já paguei. Enquanto que a padaria vai ser somente o quê? Devedora. Então a gente tem que partir do princípio, do pressuposto seguinte, certo? Princípio, pressuposto seguinte. Repito, se era para essa pessoa fazer alguma coisa, ela já fez. Então, vejam só, da onde que parte o Código Civil? Ele parte da seguinte assunção, de que eu cheguei, paguei, certo? Cruzei os braços, estou aguardando que me, por exemplo, entregue esse café, certo? Porque eu já paguei. Se eu já paguei, eu sou somente credora e a padaria é somente devedora. Tu não pode pensar, é a partir deste momento que vai lá o Código Civil e regula. Porque o Código Civil não tem como regular tudo. Tá, mas você não pagou, você não sei, não tá aí. Aí é deste momento, pronto, é deste momento que cai na prova. Então sempre pensem que essa pessoa já cumpriu com a sua obrigação, certo? E o outro é que tem que entregar. A FGV nas perguntas, nas questões, ela fala assim, ó, pessoal. Maria comprou do João mediante pagamento antecipado. Entenderam? Maria comprou do João mediante pagamento antecipado. Bom, se a Maria comprou o carro, essa é uma questão do carro, comprou do João mediante pagamento antecipado, me ajudem. O que é a Maria somente? Credora ou devedora? Credora, certo? E o João é o quê? Devedora. E aí vem os artigos do Código Civil. Sem culpa, com culpa de quem? Do devedor. O credor está lá, esperando. Certo? Ó, pensando nisso, pessoal, peguem no caso aqui segundo, até a tradição, a responsabilidade do devedor, certo? Como assim? Ó, me acompanhe. Café, inclusive. Comprei na padaria, certo? Então, tô lá, eu já paguei pelo café, certo? Sou só credor e estou aguardando que me entregue o café. Digamos que o pessoal da padaria está trazendo o café e a moça, por descuido, derruba o café. Não é? De quem que é a responsabilidade pela perda? Perecimento, perda, certo? Não tem mais o café. É claro que é do devedor, pessoal. Claro, vejam só, eu nem tenho café para poder ser meu. Se me foi entregue o café e eu derrubar, enfim, o que for, né? Aí é claro que é minha responsabilidade. Se eu quiser um outro café, eu vou ter que comprá-lo. Comprar um outro café de novo, certo? Agora, até a tradição, a responsabilidade do devedor é claro que é, porque não tem como ser minha. Porque, mais uma vez, o café, pessoal, não estava comigo. Claro, estou no café. Transmutem para um carro, um imóvel, o que for, os tipos de contratos que nós podemos ter aqui. Né? O meu eu peguei algo bem simples. Mas, de novo, até a tradição, a responsabilidade do devedor. É assim que a lei trabalha. Então, isso aqui é tudo devedor. E vejam, se, pessoal, eu comprei o carro, a Maria comprou o carro do João, o João vai lá e entrega o carro. Beleza, não tem mais credor, não tem mais devedor, acabou isso aqui. Se tu tem o pagamento da relação contratual, tu vai ter que isso aqui não tem mais, certo? Agora, se por acaso tu tiver uma circunstância na qual as pessoas elas não cumprem os seus contratos, tu vai ter o inadimplemento, certo? Porque, de novo, se cumpre, que bom, isso aqui acabou. Agora, se por acaso não cumpre com o contrato, como é que fica? Então, a pessoa não cumpriu, inadimplente. E aqui estão as soluções da lei. Se a pessoa não, por exemplo, entregou ou devolveu, ou fez ou não fez, que são os casos aqui, certo? Qual que é a regra? Que esse contrato se resolve. Resolver significa voltar e estacar zero. Resolver significa terminar para o Código Civil, certo? Então, se volta ao início. Então, devolve o dinheiro cada um para o seu lado, como se nada tivesse acontecido. Nenhum contrato tivesse acontecido. Só que, além disso, a pessoa que é inadimplente pagará para outra, no caso aí que seria o credor, indenização. Perdas e danos é a indenização, certo? Agora, vejam, vá que, pessoal, certo?
a pessoa não consegue cumprir o contrato dela por razões alheias à vontade dela. Esses dias eu ia dar aula numa outra cidade que eu dou aula, e que eu vou seguidamente, e aí pela primeira vez, né? Qual é aquela rodovia ali da Atabaí Canoas, acho que é, né? 386, isso aí, obrigado, colega. Tava tudo trancado, um acidente com morte, foi semana passada ou retrasada ali. Isso, então eu tava lá, eu tinha aula à tarde, era às 14 horas que eu tava indo para dar aula, certo? Não deu, né? Tava completamente trancada, foram horas e horas e horas e horas. No caso aí, trancado em todos os sentidos, no final onde que eu tava lá. Então vejam só, eu queria cumprir com o meu contrato, obrigação de fazer. Claro, a gente tem que pensar, de novo, para que dê certo os artigos do Código Civil, que eu já fui paga, é assim que tem que pensar, né? Então eu já fui paga, já tem contrato, etc, tudo feito. Mas eu não consegui cumprir com esse contrato por razões alheias à minha vontade. Eu estava na estrada, eu estava esperando, estava indo, no caso aí, mas não é minha culpa, vejam só, não é minha culpa eu não conseguir chegar. Não temos helicóptero ainda. Então, tu tem esse caso que vai se enquadrar nas excludentes. Caso fortuito ou força maior, certo? Então, isso aqui quebra, pessoal, quebra a culpa. Porque a pessoa não conseguiu chegar. Aí tem o caso da chuva, das questões da FGV, um temporal, e o carro que ia ser entregue hoje foi levado pela chuva ontem. Aí não é culpa da pessoa, algo, né, digamos, imprevisível, ela não vai ter que pagar a indenização. Tudo que é questão da FGV que fale, certo? A pessoa ela tem culpa, não sei o que ela tem culpa. Bom, se tem culpa, tem perdas e danos. Ou do contrário, não tem culpa. Bom, se não tem culpa, não tem perdas e danos. Certo, pessoal? Então, isso é importante que se fale aqui com relação à regra e exceção. E só para acabar aqui também, tu vai ter que, caso fortuito e força maior, no meu tempo de faculdade, certo? Já faz tempo. Força maior era um evento da natureza, até a expressão a maior, né? E fortuito era um evento humano, tipo esse acidente, certo? Só que hoje em dia tá trocado, não sei se vocês já viram. A gente pega a doutrina e tem doutrina que fala o contrário, que fala assim, ó, caso fortuito é natureza, força maior é, no caso, um evento humano. Mas assim, ó, isso não cai. Que a gente tem que saber que esses dois são excludentes. Então, se eventos imprevisíveis acontecerem, a pessoa queria cumprir o contrato, mas não conseguiu, certo? Aí, então, esse contrato se desfaz, né? Devolve o dinheiro. Claro, porque tu pensa, marco, foi o que aconteceu, marca uma outra aula, mas é outro contrato. Esse contrato termina, né? Então, isso pela lei, sempre pela lei, sempre pela lei. Eu falo porque, né, de muitos anos de OAB que eu dou aula, o civil, pessoal, é direito privado. Então, o civil, a não ser que a lei te proíba, tu faz tudo. Aí tem questões da FGV que tentam pegar vocês essa brecha e falam assim, ó, Maria comprou o carro do João, né? Antes da entrega, Maria pagou e comprou o carro do João. Antes do João entregar, veio um temporal e levou o carro, enxurrada abaixo e não tem mais carro, certo? Aí a resposta é o quê? A resposta é isso aqui, ó. Sim? Já vamos ver aqui. Não tem mais carro, mas não foi culpa da pessoa, desfaz o negócio, sim? A gente vai colocar aqui no quadro. Agora vejam só, aí tinha opções assim, ó. Pode Maria aceitar outro carro do João? E o pessoal, pá, marcou. Não, recorrer, bateria, coisa e tal. Não. Pode João, no caso aí, entregar 2 motos para Maria e Maria aceitar? E o pessoal, pá, marcou. Claro que pode. Veja onde eu quero chegar. Claro que pode, porque é direito privado, pessoal. Pode Maria e João se casar? Sim, também pode, né? Nunca sabe. Então, mas não é essa a resposta da lei. Então, isso que a gente tem que pensar, porque do civil são 7 questões. Comparado, é o que mais tem depois de ética, certo? 7, às vezes colocam 8, né? Mas 7. Já foi 10, né? Então, diminuíram e colocaram outras. Então, tu tem que... e aí tu gera, né, de coisas, pode a pessoa aceitar que as árvores sejam colocadas na sua propriedade? Pode tudo, certo? Mas não é isso que cai. A gente tem que pensar sempre de acordo com o Código Civil. De acordo com o Código Civil, certo? O caso do João e Maria, qual é? O carro foi levado pela chuva, antes da entrega a Maria já tinha pago. É isso aqui, não é a culpa dele. Né? O temporal, nunca visto, resolve na obrigação de entregar. Certo? Certo? Agora vamos pegar esse caso. João e Maria, isso é uma questão, então. Ó, João e Maria.
Maria comprou o carro do João mediante pagamento antecipado, certo? Credor, devedor. Vem a questão para vocês, certo? Vocês fazem o quê? Isso. Tem questões com 15 linhas, certo? De enunciado. Então vocês anotem, peguem o lápis ao lado e fazem. Quem é alimentante, alimentando, quem é o pai, quem é o herdeiro, quem é o filho, quem não sei o que lá. Tem questões com 10 nomes, pessoal, certo? Quem são as pessoas envolvidas ali. Então isso ajuda a visualizar. Porque se eu não fizer isso, se vocês não fizerem, é igual eu dar aula assim, quadro. A visualização fica melhor da explicação. Então tá aqui, ó. Maria, credor, João, devedor, alimentante, alimentando, quem sofreu dano, quem causou o dano, o pai, os avós, os filhos, herdeiros, sucessões, quem casou com quem, coloca ali a lápis, né? As palavras ali ao lado. Então tá aqui. Agora eu já sei, visualizei que a Maria é isso aqui, tá? Antes da entrega, que é sempre antes da entrega, até a tradição que é a entrega, a responsabilidade é do João, do devedor, óbvio. Veio um temporal, nunca visto, falava a questão, e numa enxurrada o carro foi levado, tendo perda total. Perecimento é perda total. E deterioração é avaria, né? Tá estragado, mas não tem perda para arrumar o negócio. Perda total, tá? E aí, como é que fica no caso a resposta? A resposta é: no perecimento sem culpa do devedor. Perecimento sem culpa do devedor, certo? Como é que fica aqui a nossa relação contratual entre João e Maria? Se resolve. Ó, a gente vai usar isso aqui, mas vai usar o bom senso também. Muito se resolve por bom senso, pessoal. Devolve o dinheiro, é ou não é? João, como é que não vai ficar com o dinheiro? Não entregou o que tinha que entregar? Então, o João devolve o dinheiro a Maria porque, repito, resolver significa voltar a estaca zero, como se nunca tivesse havido um contrato. Devolve o dinheiro, João para Maria, e acabou o contrato deles. Pode entregar? Não pode. Não pode nada que não seja o que a lei prevê. Tá, agora vamos mudar aqui. Digamos que o João, pessoal, agora não é questão, vou pegar, mas vou inventar. O João estava dirigindo embriagado no fim de semana o carro, não é? E acabou por bater, no caso, esse carro, pessoal, aí, e destruiu. Perda total do carro, certo? E aí tu tem o quê? No perecimento com culpa do devedor. Como é que fica? Bom, aí culpa é dele, dirigindo embriagado, etc. Tá ali. Este contrato se resolve, mas, vou colocar abreviado, ó, perdas e danos. Indenização. Então, além do João ter que devolver o dinheiro a Maria, ele também pode ter que pagar processualmente, falando indenização. Se consegue ou não consegue, aí já são outros 500, que é o processo, né? Mas para o civil, tu pode pedir. Se tu leva ou não. E aqui, ó, a gente pode pegar a mesma história, porém em menor escala, certo? Vem um temporal, inundou lá a garagem dele, digamos que estragou, molhou os bancos lá, ficou tudo mofado, sei lá, estragou, certo? Dá para arrumar. Mas não foi culpa dele, porque foi um temporal nunca antes, né, enfim, visto. Bom, pessoal, ó, bom senso. Vamos pegar, somos a Maria. A Maria vai lá e olha o carro, ela vai olhar o carro, né? Quando me mostrou o carro, não estava assim. Pergunta a vocês, a Maria é obrigada a aceitar o carro naquele estado ali? Ele funciona, mas tem que ser arrumado. Não é obrigada, né? Pense, ó, bom senso, não sou obrigada. Então, eu posso pedir, a Maria pode pedir que esse contrato ele seja resolvido. Certo? Sem culpa, resolve. Ou então, certo? Uma outra possibilidade que a Maria pode fazer, vamos pensar aqui, é que ela fale o seguinte, ou eu não quero, ou eu quero, não é isso? Ou eu não quero, ou eu quero. Se por acaso ela quiser, ela pode pedir, quero o carro, né? Ela pode pedir o que a lei chama de abatimento. Ou não quero, ou quero, mas quando eu quiser, eu peço abatimento. Basicamente é o quê? O João vai ter que pagar isso aí, né? Por que o João vai ter que pagar? Porque João até entrega a responsabilidade a tua, né? Então, nesse caso, tem que arrumar. Então, eu aceito receber, mas tu tem que arrumar primeiro. É que a lei chama de abatimento porque vai que ela não pagou tudo, né? Tem desconto, enfim, genérico abatimento. Certo? E se fosse com culpa do João? Mesma história. O João embriagado, antes pessoal de entregar o carro para ela, ele vai e bate o carro, né? Não destruiu, mas está o carro com a frente amassada.
É a perda parcial com culpa do devedor. Como é que fica? A resposta é a mesma. Vejam só, a Maria ela vai ter as duas opções. Ela pode optar em não quero mais o carro e pede perdas e danos, resolve. Ou tá bom, recebo o carro, mas eu quero também perdas e danos, que é a com culpa. Vamos colocar aqui? Resolve mais perdas e danos ou abatimento mais perdas e danos. A questão do Colega de... João bater o carro, ele não precisa estar bêbado. Não, exatamente. Ele pode estar sóbrio. Pode estar sóbrio e bater, exatamente, sim. O colega perguntou aqui, que boa a tua pergunta. Qual é o teu nome, colega? Felipe. O colega Felipe perguntou o seguinte, ó. Não tem que estar bêbado, né? Digamos que o Felipe, o João, não, o Felipe é o nosso colega. O João, pessoal, está dirigindo o carro e acabou por bater esse carro, certo? Qual é a regra? A regra é que ele é culpado. Isso foi muito boa a tua colocação, porque muitos pensam, mas por descuido, não é? Tá, mas isso é culpa, não é? Então, tu só vai ser excluído dessa culpabilidade se tu, no caso o devedor, o João, comprovar isso aqui. Então, o simples fato de ele bater o carro, ele já é, no caso, culpado, né? Já se enquadra em regra. E aí, mas não, eu bati porque, né, estava inundado tudo. Tá, é uma outra história. Mas se nada falar a questão, automaticamente a pessoa que não cumpre um contrato, ela vai incorrer em perdas e danos. Pessoal, eu só para, em termos de pergunta, seguido isso. As perdas e danos é uma indenização. A indenização do Código Civil é chamada de perdas e danos. São as perdas que a pessoa sofreu devido ao inadimplemento, os danos morais, materiais, estéticos que a pessoa sofreu devido, de repente, a isso. Então, mas em casa, assim, dificilmente a nossa justiça dá. Não é? Porque eles colocaram como sendo um mero de sabor, ouviram falar disso aí? Mero de sabor, né? Não dá nada, assim, bem, né? Mas é que isso é o processo. O civil me fala o que eu posso pedir. Se eu levo ou não, é uma outra história. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, só para que fique bem claro, estão nos artigos 234, 235 e 236. Então, dei uma olhada, que essa parte que a gente está falando aqui no quadro, está no 234 ali, 235, aliás, se quiserem, vamos colocar, já que a gente está aqui, né? Esse aqui é o 234, esse aqui é o 235 e esse aqui é o 236. Veja se vocês conseguem associar a lei ao caso, né? Porque é exatamente isso que a banca de vocês quer que vocês façam, né? Quando ela dá os casos, porque é o trabalho do advogado, pessoal, né? Vocês trabalham com advogados, enfim, estão aí enfim, exercendo esse tipo de função. A pessoa, veio o cliente lá e te conta uma história. E aí, perdi, foi inundado, tô me cobrando, pago, não pago. É aí que vai caber a ti enquadrar o que está aqui na questão, né? No caso concreto e vice-versa. Então, a lei tem que enquadrar no que a gente falou aqui. Sim? Dúvidas ou não? Tranquilas? Tá, então vejam só. Isso é dar algo certo, entregar no contrato de compra e venda. Aí tu tem dar algo certo, restituir, cujo exemplo é o contrato de comodato, certo? Então, para quem está copiando, tem que fazer de novo esse esquema aqui, pessoal. Que é a mesma coisa. Só que eu vou apagar para poder usar, que é outra resposta. Então, aqui, certo, restituir, vamos botar aqui. Não é só comodato, né, pessoal? Pode ser, por exemplo, locações, né? Quem loca o imóvel tem obrigação de devolver também ao final, mas vamos pegar comodato, que é mais fácil de entender.